Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava. Eu não falava mais, minha alma só gritava. E não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Oh, glória! A paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Desde já eu quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 115 e o versículo 12, amém, meus irmãos? Capítulo 115, Salmos e o versículo 12. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: o Senhor se lembrou de nós, Ele abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Só até aqui, meus irmãos. Deus, nessa tarde, meus irmãos, Ele está falando que Ele se lembrou de mim e de você, meus irmãos. Porque muitas das vezes você pensa que Deus esqueceu de mim e de você. Mas Deus não se esqueceu não, meus irmãos. Porque para tudo há um tempo, meus irmãos. Para tudo tem um tempo determinado, meus irmãos. E hoje Deus se lembrou de mim e de você. E hoje Deus vai abençoar a mim e a você, meus irmãos. Porque chegou o tempo de Deus abençoar a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus viu que você fomos fiel a Ele. Deus viu que você fomos, fiel no pouco. Deus viu que você fez a vontade dEle. E hoje, meus irmãos, Deus vai abençoar a mim e a você. Porque para Deus abençoar a mim e a você, meus irmãos, você tem que ter obediência. Porque para Deus abençoar a mim e a você não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Quando vocês estão rebeldes, quando vocês estão em desobediência, Deus não abençoa não, meus irmãos. Mas quando você faz a vontade dEle, quando você somos fiel a Ele, meus irmãos, Ele abençoa a mim e a você. Porque para Deus abençoar a mim e a você, tem que saber que nós somos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus aqui para dizer que Ele vai abençoar a mim e a você, meus irmãos. Porque você fomos fiel no pouco. Porque fomos obedientes a Ele, meus irmãos. Porque você passamos por tudo, meus irmãos. E nós não deixamos de adorar Ele. Nós não deixamos de buscar Ele. E nessa tarde, meus irmãos, Deus aqui para dizer que vai abençoar a mim e a você. Porque Ele nos sondou. E Ele viu que você, somos merecedores, meus irmãos, de ser abençoado. E é por isso que nessa tarde Deus vai abençoar a mim e a você, meus irmãos. Porque só Deus sabe o que você precisa. Só Deus sabe o que você necessita. E nessa tarde, meus irmãos, tome posse daquilo que você tanto deseja, daquilo que você tanto almeja. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus Ele vai abençoar a mim e a você. Porque Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você necessita. E Ele sabe, meus irmãos, o que você tanto quer. E nessa tarde, meus irmãos, tome posse da sua bênção. Porque Deus hoje está abençoando a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus é fiel. E só Ele para fazer o que você não pode, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra e senti de cantar esse louvor. E eu creio que Deus falou com meus irmãos através da palavra e através de louvor. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor, e tenham todos uma ótima tarde.